Que episódio emocionante, o mais esperado da sétima temporada. Hoje vimos a cena que é mais marcante da vida do rei Davi. Cena esta onde Natan repreende Davi. Agora irei comentar um pouco dessa passagem e como ela está relatada na Bíblia. Podemos ver esse relato no livro 2 Samuel, nos versículos de 1 a 25, onde fala as seguintes palavras. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em 3 dias, preparou para o viajante a corteirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: Assim disse o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Etita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Etita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas esposas diante dos seus próprios olhos e atarei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: Enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de 7 dias. Essa é a passagem que encontramos na Bíblia, e quando vemos ela sendo encenada, passa a sensação de estarmos lá nesse momento. Podemos ver e sentir a emoção que o personagem passa, é muito lindo. Os atores Cirilo Luna, que vive o Davi, e o Felipe Cunha, que dá vida ao profeta Natã, arrasaram nessa cena. O que vocês acharam deles interpretando essa passagem que muito nos ensina? Nessa passagem, podemos ver que o próprio Davi o sentenciou à morte.
e o castigo quadriplicado. Porém, Deus o perdoou e não o matará. Mas como já falei várias vezes, perdoar não é aceitar o erro. Davi errou e precisava ser castigado. Ele tinha que aceitar as consequências. A primeira consequência será que veremos no episódio de amanhã. Será a morte do primeiro filho do Davi e da Batseba. As outras consequências veremos a partir do dia 17 de julho. Essas consequências serão a violência que Tamar sofrerá através do seu meio-irmão Amnon. Por esse ato, ele será morto por seu meio-irmão Absalão, e Absalão roubará o trono de seu pai e possuirá as concubinas de seu pai perante os olhos de toda Israel. E depois ele será morto pelo Joabe, como o profeta tinha avisado. A profecia se cumprirá na vida de Davi. E após ele pagar todas as suas dívidas, o filho do perdão que assumirá o reino no lugar do Davi. Salomão é este o filho do perdão, e foi ele quem realizou o grande sonho do Davi. Ele construiu o templo, que é a morada da arca. Amigos, obrigado por assistir a mais esse incrível episódio comigo. Desejo a todos um ótimo dia, tarde e noite abençoada por Deus.